Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, ajuda e a bondade de vocês amigos. Aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César para trazermos uma mensagem para todos nós com a graça e com a guia do Espírito Santo. Mensagem esta em que está no livro sagrado, em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 16. A palavra diz: não sabeis vós que sois moradas do Espírito Santo, que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós, que ele deixou o Espírito Santo para habitar em você? É sobre esta meditação, sobre esta palavra que eu venho conversar com você, meu amigo, minha amiga, que acompanha as nossas mensagens aqui no canal. Nós estamos vivendo um momento em que todos nós estamos buscando a verdade, e a palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E do contexto que eu tenho entendido no questão palavra é com respeito à transformação com a vinda do Senhor Jesus Cristo, na questão do habitar do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Ora, o Senhor habitava dentro do tabernáculo, ora o Senhor habitou dentro da Arca da Aliança, ora o Senhor teve o contato com Moisés no monte, o Senhor habitou também no templo, e com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com o derramar do Espírito Santo, o Senhor passou a habitar em um novo templo. Templo esse anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, que ele iria derrubar o templo e em 3 dias levantaria um outro templo. Ninguém entendeu, mas ele falava da sua ressurreição. E quando a gente entende essa passagem, a gente vai buscar em João, capítulo 4, versículo 23, a palavra diz que o Senhor espera os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e verdade. Porque a mulher samaritana pergunta para o Senhor Jesus aonde devemos adorar o Messias, adorar a Deus. Daí ele disse: não neste monte nem naquele monte, mas sim, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade, porque o Senhor Deus é espírito. João 4, 24. E lembrando da passagem do Senhor Jesus no Monte da Transfiguração, recebendo a visita de Elias e de Moisés, tendo ele Pedro, Tiago e João junto com ele naquele monte, quando apareceu Elias, Moisés e Jesus, Pedro ofereceu de fazer os 3 tabernáculos, um para Elias, um para Moisés e outro para Jesus. E Jesus disse: não é necessário, Pedro, não precisa fazer os tabernáculos. E nesse momento, uma nuvem de glória envolveu aquele lugar, e a voz do Deus Pai Todo-Poderoso disse: este é meu Filho amado, o qual eu me comprazo. Então ouve a voz de Deus, dando a orientação: este é meu Filho amado, o qual me comprazo, escutai-o. E Jesus disse: não é necessário fazer tabernáculo, porque Jesus disse: eu vou para o Pai preparar as moradas, mas volto para buscá-lo. Mas não deixarei só, deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco. Então, para resumir, nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito está agora no templo móvel. Por isso, meus irmãos, em 1 Coríntios 6, 12, a palavra fala com respeito à questão da fornicação, do adultério. Não sabeis vós que utiliza o seu corpo para fazer pecado de fornicação e adultério, que o seu corpo é morada do Espírito Santo? E que esse é um pecado muito pesado, a fornicação, a prostituição, o adultério, porque o nosso corpo é corpo de Cristo, é morada de Cristo. Somos a noiva, Jesus é o cabeça, e convém que ele volte para buscar a noiva, e que nós temos que estar purificados, santificados na sua presença. Então, por onde você tem levado o teu templo, a tua morada? Por onde você tem passeado com o Espírito Santo? Qual é o entendimento que você tem? Como é que você tem se tratado? Porque você tem que se tratar bem, você tem que se cuidar bem, você tem que se amar, se respeitar. Você tem que viver uma vida saudável, alegre, feliz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17.
Então se alegre em Cristo Jesus. Saiba que você é um pedacinho de Deus na terra. Você tem Deus com você. O Espírito que habita em você, ele é o Espírito Santo deixado pelo Senhor Jesus Cristo. É o sopro do Espírito Santo. João 20, 22. Ele soprou sobre seus discípulos o Espírito Santo. Ele disse: aguardai em Jerusalém até que do alto virá o socorro. Em João 16 ele fala: eu vos deixo o Consolador, e ele não vos deixará sozinho. Então nós não estamos sozinhos. João 16, 6, ele fala sobre isso. Irmãos, tenha autoridade, você é autoridade, você é escolhido. Ainda antes que fosse gerado, eu já tinha te escolhido. Jeremias 1:5. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Você já foi escolhido com todas as bênçãos celestiais e espirituais. O Senhor te abençoou. Ele preparou um novo tabernáculo, uma nova arca da aliança, um novo templo. E esse tabernáculo, essa nova aliança, essa nova arca da aliança, esse novo templo é você, sou eu, é o ser humano. É a criação do Jesus Cristo purificada com o seu sangue. A criação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos nova criatura com Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,17. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que este sacrifício foi para te fazer uma nova aliança. Foi para te colocar em um novo plano. Para você ter o acesso à salvação eterna. Para você ter acesso ao Consolador, ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, não blasfeme contra o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Seja você uma pessoa de conduta de Cristo. Seja você mente de Cristo. Sede perfeito como Ele foi perfeito. A Bíblia diz isso. Nós temos a mente de Cristo. Devemos ser perfeito como Ele foi perfeito. Ele é o único justo, mas nós temos que procurar buscar a nossa justiça. Buscar andar dentro dos princípios do seu evangelho. O evangelho da paz, o evangelho do amor, o evangelho da graça, o evangelho do perdão, o evangelho da cura, o evangelho da salvação. O Espírito Santo está avivado em mim e em você. Não pense que você está louco, porque o Senhor disse, na própria Bíblia fala, no capítulo 4 de 1 Coríntios, no capítulo 2 de 1 Coríntios fala, que aquele que se acha muito sábio, não experimentou, porque o Senhor Jesus disse que aqueles que se acham loucos, vivem as loucuras desse mundo, são esses que têm mais intimidade. Jesus disse: Pai, graça te dou porque não revelasse aos sábios, mas sim aos pequeninhos. Então seja puro de coração, seja humilde. Não busque sabedoria mundana, sabedoria de lábia do homem. Busque entendimento na graça do Senhor Jesus Cristo. Busque o sobrenatural. Busque nas línguas dos anjos, nos dons, nos mistérios de Deus, nas orações em línguas, na adoração em espírito e verdade, e principalmente nas obras que o Senhor Jesus Cristo deixou. Visitai o órfão, visitai a viúva, visitai o enfermo, visitai o cativo, dai de comer quem está com fome, dai de beber quem está com sede, dai de vestir quem está com frio, sede manso, sede humilde, consolai os que choram. Está entendendo? Levar a paz, levar a harmonia. Sede parecido com Cristo, sede imitador de Cristo Jesus. O Espírito Santo está dentro de você, não entristeça Ele. Porque não tem perdão para aquele que entristece o Espírito Santo, aquele que blasfema contra o Espírito Santo. Se você não está entendendo os mistérios de Deus, não critique. Fique no silêncio, espere chegar o momento de você entender. Vai chegar um tempo em que você vai entender que o Senhor fala em mistério com você. Vai chegar um tempo em que o Senhor vai te revestir em mistério com uma oração poderosa nas línguas celestiais. Vai chegar um tempo em que você também vai adorar em espírito e verdade. Porque o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Porque o nosso Deus é um Deus de milagre e mistério sobrenatural. Porque neste mundo um homem andou sobre a água. E outro homem tentou andar sobre a água, por algum tempo conseguiu. Mas não mais. Jesus
sendo Deus homem na terra, andou sobre a água. Pedro, sendo discípulo, corajoso, não medroso, corajoso. Ele disse que ele teve medo. Não, teve coragem. O primeiro ele teve coragem. Ele se assustar, ele teve coragem. Se és tu, permita que eu vá contigo. E ele foi. Como é que você vai dizer que o homem tem medo se ele saiu do barco e saiu caminhando? No meio do caminho se assustou com o vento, perdeu ali a concentração, a fé enfraqueceu e pediu socorro. Mas, a princípio, ele foi corajoso. Será que você iria caminhar sobre as águas? Então, dentro desse contexto, o nosso Deus é um Deus do sobrenatural. Então, meus irmãos, sabe como que você faz para entender? Leia o livro de Efésios, leia o livro de Coríntios, leia o livro de João. O capítulo 16, o Consolador é esse que está ministrando essa palavra. É esse que está falando com você. É esse que está trazendo essa revelação que nós temos. Deus hoje não está mais no tabernáculo, não está mais dentro do templo, não está mais dentro da Arca da Aliança. Deus está dentro de nós com Deus Espírito Santo, para fazermos obras igual a que Jesus fez. Jesus disse: tens autoridade para impor as suas mãos, orar, curar os enfermos, expulsar os espíritos imundos, os demônios, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos e para levar vista aos cegos. Ele te deu este poder, esse poder está com você, essa graça está com o Espírito Santo, para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que fazem a vontade do Pai. A palavra diz em Tiago 2,17 que a fé sem obra é morta. Se você não praticar a fé, se você não praticar a obra, você não tem fruto. E a palavra diz que pelos seus frutos o conhecerás. Então vai conhecer pelo fruto. Vai conhecer pelo fruto. Dá o seu fruto. Comece você a dar fruto. E fruto com abundância. Em nome do Senhor Jesus. Vai ao hospital. Vai aos valados. Vai às praças. Leva uma boa mensagem. Dá um bom exemplo. Seja a voz viva de Jesus. Fale de vida e não de morte. Fala de verdade e não de mentira. Fala de paz e não de violência. Fala de perdão e não de ódio. Fala de santidade e não de pecado. Fala de ser fiel e não ser traidor. Fala de amizade e não de desavença. Fala de compaixão, de amor, de carinho, não de ódio, não de perseguição, não de contenda. Seja grato, fale de gratidão, não fale de murmuração. É simples. É simples, não é difícil. Se você está em Cristo, você faz as obras que Cristo fazia e faz. Continua fazendo. Você faz o bem e não faz o mal. É simples. Você anda no caminho estreito e não no caminho largo. Você é luz e não é treva. É simples. Não é difícil você viver o Evangelho. É só você buscar se parecer com Cristo. A pessoa raivosa, a pessoa brava, amansar, ser calma. A pessoa impaciente encontrar paz, tranquilidade. A pessoa incrédula passar a ter fé. A pessoa pecaminosa passar a ter uma vida de santidade. Uma pessoa mentirosa passar a ser verdadeira. Uma pessoa que é infiel passar a ser fiel. Uma pessoa que tem poucos amigos passar a ser uma pessoa mais amigável. É simples. É só você dar liberdade para o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo que habita em você. Saiba que você é templo, você é morada de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. E eu quero que Ele abençoe você que está aí, neste momento. Eu parei o carro, estou no estacionamento, estou aguardando uma consulta e aproveito este momento para trazer essa mensagem de Deus Pai, Filho e Espírito Santo para todos nós, para vocês e também para mim. Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre todos nós. Que a graça, a misericórdia, o perdão, o amor e a unção do Senhor Jesus, o seu sangue precioso, seja derramado sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Recebe essa mensagem. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graça e paz, meus irmãos.